Gente, a Coreia é assunto nesse podcast desde o primeiro dia. Tecnologia, produto. E agora a Coreia volta a ser pauta no nosso podcast, mas falando de harmonização facial, orofacial. É isso, Ângelo? É isso. Eu estou aqui com o Dr. Ângelo Ferrari, que é cirurgião dentista, especialista em periodontia e harmonização orofacial. E ele trouxe para o Brasil uma técnica que chama Korea Reverse Technique, certo? Perfeito. E aí é uma técnica reversa coreana, a gente já conversou nos bastidores, mas ele vai explicar melhor para mim aqui um pouco mais sobre essa técnica. Mas antes de eu te desejar boas-vindas com as palavras, eu quero te desejar boas-vindas com o nosso presente, que o nosso ritual aqui é que ele seja entregue antes, porque ele tem um objetivo: hidratar a voz para me falar tudo que eu preciso saber. Muito bom. Tem um remedinho aí pra gente soltar tudo, ó. E depois que acabar, ele é presente, pode levar e lembrar Linda. do nosso momento. Linda. Doutor Ângelo, fala pra mim o que é o Korea Reverse Technique. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, falar que é uma honra falar pra vocês. É a revista mais conceituada de estética do Brasil. E a gente está sempre inovando, né? A harmonização, a estética facial é em constante evolução, como tudo na nossa vida. A Korea Reverse Technique nada mais é do que uma técnica de fios contrária. O normal, há anos atrás, né, é o fio para baixo. A gente instala o fio daqui de cima e vai com ele na técnica tradicional, que é o fio para baixo. Há pouco tempo a gente teve uma mudança de paradigma, a gente começou a estudar anatomia e a gente viu que a área do temporal é uma área fixa da face que consegue ancorar os fios faciais. Então, começou lá com os fios russos, eu sou do fio cirúrgico, e a gente migrou para o fio absorvível. O fio russo a gente já ancorava em temporal, mas era uma técnica muito invasiva. Abrir a incisão, uma técnica difícil, muito traumática, que não é o que o futuro da estética está vindo. A gente tem que acompanhar muito o que está acontecendo lá fora para a gente entender o que vai acontecer aqui no Brasil. E o que vai acontecer aqui é o que está acontecendo lá. Terapias minimamente invasivas, multiprofissionais juntos, e não pode ter um grande downtime. O paciente não pode ficar muito tempo sem exercer suas atividades normais. Então a gente começou a utilizar fio absorvível, PDO, primeiro aqui no Brasil, para cima. E a Coreia é o berço dos fios de PDO. A Coreia é o berço de estética e é onde surgiram os fios, é o país onde surgiram os fios de PDO para a estética. Os fios de PDO, eles têm uma história na medicina regenerativa, sutura interna, ponto absorvível. E aí vieram pelo poder regenerativo, trouxeram para a estética. E aí começaram a instalar ao contrário. Tem um monte de nome: técnica reversa, técnica antigravitacional, técnica contrária, técnica de temporal. Tudo quer dizer que ao invés da gente jogar o fio para baixo, a gente joga o fio para cima, traciona e faz ativação e consegue reposicionar aqui, mesmo o fio estando aqui. Isso tem toda uma explicação anatômica. A Korea Reverse Technique nada mais é do que uma técnica de temporal desenhada por cirurgiões plásticos coreanos para entregar uma face padrão coreano, que eles chamam de egg face, formato de ovo invertido, fino aqui e aqui um pouquinho mais largo. Então, nada mais é do que um desenho diferente, um planejamento diferente para ajustar o padrão facial, o resultado do reposicionamento. Tu me falou nos bastidores que, apesar da técnica ser muito utilizada no Brasil, mas tem um padrão coreano. Então, uma coisa interessante para tu explicar melhor aqui para os nossos telespectadores é que o padrão coreano, ele busca um padrão muito específico que não se encaixa no padrão brasileiro. Apesar de importar uma técnica coreana para o Brasil, tu realizar a técnica aqui, mas tu me disse que tá tentando fazer uma adaptação para o padrão brasileiro. Tu me falou que a região das bochechas não são muito marcadas. Lá elas não querem, né?
volumizar, Não. elas não querem, elas gostam, eles encasquetam com o nariz, eles brigam com o nariz elas querem igual o nosso, porque não tem dorso. Agora a face, elas não querem isso aqui. Então assim, desde a primeira vez que eu fui pra Coreia, em 2019, eu percebi que não dá pra gente pegar igualzinho o que faz lá e trazer pra cá. São raças diferentes. O Brasil é miscigenado de tudo, então a gente tem que entender isso. Só que lá, a filosofia dos fios é importante. O tradicionalismo é muito importante. Filosofia, o cuidado para ser uma técnica segura, para ser uma técnica minimamente... A Coreia bate em 3 princípios fundamentais. Uma técnica segura, efetiva e simples. O simples não quer dizer que é corriqueiro, que é fácil. O simples é que tem que ser minimamente invasivo. Então eles falam muito de equilíbrio entre esses 3 pilares. Então o que eu trouxe para o Brasil lá em 2019, eu fui parte do primeiro grupo que foi fazer curso de fio na Coreia, foi isso, filosofia e, claro, os pilares da técnica coreana. Agora, o planejamento a gente tem que adaptar para o padrão facial brasileiro. E como foi fazer esse planejamento? Como foi adaptar o que tu aprendeu lá, o que tu trouxe de técnica para o Brasil? Existe algum ponto que tu considerou mais importante ou menos importante? O ponto principal é a volumização, que lá eles não querem. E aqui é maior. Claro que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de volumização, porque a gente está numa era que o excessivo já não é mais o que todo mundo busca. Então, quando eu falo de volumização, é uma volumização natural. Os fios de PDO entregam sim um resultado natural e o principal, fisiológico, preventivo, é tratamento. A gente vai formar cordões de fibras colágenas no subcutâneo. E cada vez mais o subcutâneo vai ficar reposicionado, firme. Mas esse reposicionamento tem uma maneira da gente fazer que a gente consegue fazer isso aqui, ó. E aí marca sem precisar de muito ácido hialurônico para volumizar. É isso. E tem alguma descoberta nesses tempos de viagem para a Coreia, de aprendizado na Coreia, que tu acha que vai pegar no Brasil, que ainda não pegou, que vai pegar, ou que pode mudar alguma coisa do teu aprendizado? O principal é o brasileiro entender que quanto antes começar, melhor. Né? A gente já melhorou muito, mas o brasileiro tem muito mania assim, deixa para depois, deixa para quando... O coreano é bem precoce. O coreano, você não... 25, 30, ele é bem já precoce. começa a atacar fio. O skincare é muito famoso. Né? Exatamente. Então, prevenção, manutenção, né? E controle do envelhecimento. Antecipar. Tem um termo que é muito legal que eles usam lá. A gente fala muito de rejuvenescimento. Lá eles falam assim, pré-rejuvenescimento. Ou seja, é antes de precisar rejuvenescer. Eu acho que o TikTok piorou isso. Falando nisso, vou trazer um termo que é muito interessante, que eu li de uma avaliação da Academia Americana de Cirurgia Plástica, falando do efeito Sephora. O efeito Sephora vem do TikTok, né? Do use comigo, faça comigo, né? E esse efeito Sephora fez a geração hoje, que a gente chama de geração A, Z, que é a galera de 10, 12 anos, invadir as lojas da Sephora. Eu tenho uma filha de 12 anos, ela me pede ir para o shopping, não é para ir para o brinquedo, para o cinema, não, é para ir para Sephora. E fica 2, 3 horas dentro da loja de Sephora. Mas o que essa avaliação dessa Academia Americana de Cirurgia Plástica trouxe em relação a esse fenômeno Sephora? O que essas crianças vão fazer de procedimento daqui a 10 anos, quando elas tiverem 22, 23, 24? Tomar cuidado para que não haja um exagero. Mas elas não vão mais exagerar, porque elas já estão sendo criadas com prevenção, com manutenção e com não exagero. Elas não vão querer preencher, elas vão querer fazer o quê? Tratamento minimamente invasivo e tratamento fisiológico. Elas vão entender e aí a dificuldade agora é entender que o preenchimento é necessário em locais pontuais, onde perdeu estrutura profunda. É isso, mas essa galera já vai crescer com essa filosofia. Então a gente tem que
estar preparado, o mercado tem que estar preparado para quando esse público chegar, o que vai bombar daqui para frente? São as terapias minimamente invasivas, não tem dúvida. Isso já é tendência atual mesmo. Há muito tempo, né? Até vai continuar. E eu acho que até mais por segurança. Tem muita gente que tem medo e aí opta pela minimamente invasiva até por esperar um tempo mais longo de resultado, não ser tão imediatista. E isso acaba sendo uma tendência, acho que a tendência é isso aumentar mesmo. E você tocou num ponto que tem muito a ver com os fios. Muitos pacientes, quando a gente fala em fio, tocam no medo dos fios. Porque isso é uma técnica antiga que gerava medo nos pacientes. Começou com os fios metálicos, fio de ouro, que era um procedimento muito traumático, os fios russos. Hoje os fios, mundialmente, são encarados como uma técnica minimamente invasiva. E é isso que a gente tem que trazer. Os fios fazem parte de uma tríade, né, de técnica minimamente invasiva da estética facial. Toxina, preenchimento e os bioestimuladores. Os fios são bioestimuladores sólidos. Então, eles precisam estar dentro e precisam ser tratados como uma técnica minimamente invasiva. Doutor Ângelo, muito obrigado pela sua participação. Eu encerro aqui, trocando energia. Sucesso, com o meu amém. Tamo junto. A gente tem 2 dias de congresso, essa troca de energia é importante. Então, muito obrigado por esclarecer muito sobre o que você falou, sobre a Coreia, que é um assunto que ainda vai ser pauta, que a gente ainda tem mais um dia de entrevista. Não aguenta mais falar da Coreia. A gente fala muito de Coreia, desde tecnologias a produtos, a padrão de beleza, a skincare. Eu acho que ainda vai ser muito o nosso tema por alguns anos. E tem que falar, porque são os maiores estudos, os maiores artigos científicos, muitos são da Coreia. Então, muito obrigado, sucesso cada vez mais. Obrigado, para nós. Tchau, tchau.